Senhor, nosso Deus, de eternidade a eternidade. Amados irmãos, eu quero pedir a atenção dos irmãos, que nós possamos nos concentrar, pelo menos um tempo suficiente, para ministrar esta palavra, que todo espírito de inquietação e todo espírito andarilho seja repreendido, e que nós possamos estar com os ouvidos atentos para a ministração dessa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, nós temos um texto aqui, aonde relata um pouco sobre a conversão de Paulo. É bem verdade que o começo do capítulo 9 vai falar que Paulo pegou uma carta em branco, uma autorização para ir até Damasco e prender a todos os cristãos, e assim, se porventura fosse necessário, até matá-los, se fosse o caso. E ele recebeu essa carta dos sacerdotes e saiu em um grupo a cavalos para Damasco. E no meio do caminho, Jesus aparece para Saulo e diz a célebre frase, o célebre versículo, que dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele cai do cavalo, fica cego, e Jesus fala para ele que eles eram um vaso escolhido, e verdadeiramente agora ele é conduzido a Damasco cego, e ele passa 3 dias sem se alimentar, e Deus envia um profeta, um discípulo, um homem de Deus chamado Ananias, para ir até onde Paulo estava hospedado e que orasse por ele. E Ananias pergunta para o Senhor: mas Senhor, este homem, né, que persegue os crentes? E disse: não vai, que ele é um vaso escolhido. Então ele vai até Saulo. Saulo se encontra cego, e Ananias ora por ele, e as escamas que estão nos olhos dele vão caindo, e ele começa a enxergar. E a palavra de Deus que nós começamos a ler diz que depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Preste bem atenção, a parte que nós lemos diz que Paulo, depois de 3 dias que recebe a oração, ele volta a ter a visão restabelecida, e agora ele começa a se alimentar depois daquela oração, e se sente fortalecido, ele se sente recuperado. Então ele começa a ir para a igreja. Ele se converteu, o próprio Senhor Jesus falou com ele, e agora ele está indo para a igreja, ele está indo para a congregação. Eu acredito que no primeiro dia que ele entra à congregação, muitas pessoas ficam abismadas, com medo de ver aquele homem que até alguns dias respirava ódio pelos crentes, e agora estava congregando na igreja, estava sentado em um dos bancos, estava sentado em um local para ouvir a pregação de alguém, e assim participar do culto. E a palavra de Deus diz que ele começou a ir nas sinagogas, e depois ele já começou a pregar. Pense no homem que não ficou no banco. Ele sabia do seu compromisso e logo já estava apto a estar na pregação da palavra de Deus. Ele poderia ficar dias, meses, o resto da vida sentado no banco e dizendo: não, a minha função, o meu chamado é de banqueiro, é só de sentar no banco e não fazer absolutamente nada. Mas Paulo, ele não pensava assim. Ele imaginava: se eu estou na igreja, eu também vou pregar. Se eu estou na igreja, eu também quero ser usado. Se eu estou na igreja, eu também fui enviado. Se eu estou na igreja, eu sou servo de Deus. E se eu sou servo de Deus, eu tenho o Espírito Santo. E se tenho o Espírito Santo, eu tenho o poder de Deus. E se tenho o poder de Deus, eu tenho os dons. Se eu tenho os dons, eu vou fazer a obra do meu Senhor. Aleluia. E Paulo começou a pregar.
Paulo começou a ministrar a palavra do Senhor de uma forma espetacular, de uma forma assombrosa, que todo mundo se alegrava quando ele ministrava a palavra do Senhor. E quando ele ia na rua e encontrava um grego que tinha muito conhecimento, a Grécia antiga era dita como a capital, ou seja, o centro do conhecimento. Então todo grego era muito estudado, mas quando ele encontrava um grego que queria conversar com ele a respeito da Bíblia, ele provava por A mais B que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que Jesus Cristo prometeu que voltaria para buscar a igreja, que Jesus Cristo está perto para voltar. Nós cremos assim porque Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Só quem crê, irmão, levanta a mão e dá glória para Jesus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Mas você sabe, quando alguém começa a ficar em destaque, quando alguém que Deus levanta, existe uma perseguição. Sempre é assim, sempre foi assim. Desde o começo da humanidade, nós podemos observar quando Abel e Caim foram apresentar as suas ofertas. Deus se alegrou, que foi a oferta de Abel. Caim se indignou e matou o seu irmão. Veja, quando Deus levanta alguém, em vez de alguém dizer no seu coração: louvado seja o Senhor, eu também vou um dia ser levantado pelo Senhor. Mas o que é que fazem? Muitos querem derrubar aquele quem Deus levantou. Mas se foi Deus que levantou, ele permanece. Se foi Deus que levantou, o Senhor vai na frente. Se foi Deus que levantou, o Espírito Santo vai conduzindo. Se foi Deus que levantou, a presença do Senhor vai estar com ele. Se foi Deus que levantou, ele vai tendo graça. Se foi Deus que levantou, verdadeiramente ele vai falando, e Deus vai confirmando, como fez com Samuel. Aquele que Deus levantou, ele enfrentou até gigante, entrou na cova dos leões e saiu, porque Deus levantou. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, se Deus te levantou, ninguém pode te parar. Eita glória! Se foi Deus que te chamou, se você tem um chamado, ninguém pode parar você. Eita glória! Quem está recebendo, quem está recebendo, quem está recebendo, quem está, aleluia! Pois bem, ele começa a ser levantado, ele começa a ser chamado para pregar. E aí os judeus começaram a perseguir agora Saulo, procurando matá-lo, procurando tirar a vida de Paulo. E aí eles observaram que no muro da cidade de Damasco tinha alguém que ficava olhando, porque ele estava dentro da cidade e alguém estava vigiando. Se ele saísse pela cidade, tinha alguém para dizer. E aí os discípulos que moravam em Damasco, que estavam na congregação, de noite botaram Paulo em um cesto, amarraram em uma corda e levantaram ele, e lá de cima foram descendo Paulo. E ele, quando chega embaixo, ele desce do cesto e vai para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, irmãos, ele procura, diz aqui a palavra de Deus, que ele procura agora, versículo 26, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam. Veja só, irmão, ele chega em Jerusalém com toda a alegria de ter feito uma obra, ou começado uma obra em Damasco. Ele chega agora em Jerusalém e diz: sabe de uma coisa? Jerusalém é maior, é a capital.
Eu estava numa cidade pequena, Damasco, mas agora eu estou indo para a capital. Deus está me levando para a capital. E ele disse: quando eu chegar lá, vou procurar os discípulos, assim como os discípulos me acolheram em Damasco. E ele começou a procurar os discípulos. Diz a palavra do Senhor, ele procurava um, procurava outro, mas todos viravam as costas para ele e temiam ele. Ainda não tinha entendido que Deus tinha transformado ele. Irmãos, Paulo, ele começou a sentir rejeitado. Ele começou a olhar para dentro da igreja. Disse: meu Deus, os próprios meus irmãos estão me rejeitando. Os próprios meus irmãos em Cristo estão virando as costas para mim. Não estão me dando atenção. Eu sou apenas um novo convertido. Eu cheguei agora na igreja e eu ainda não consegui nenhuma amizade aqui em Jerusalém. Eu não consegui ninguém aqui para trocar uma ideia. Todas as pessoas que eu procuro estão com medo de mim, estão temendo. Eles não querem fazer mais amizade comigo, porque diz aqui a palavra, não acreditando que fosse discípulo. Eles não acreditavam na conversão de Paulo, e Paulo queria fazer amizade, apenas isso, querendo fazer amizade com eles, e que depois eles iriam julgar se Paulo realmente era crente ou não. Mas Paulo queria apenas fazer amizade com eles, mas eles sempre rejeitaram a Paulo. E aí o que acontece, irmãos? Entra um homem na história. Preste bem atenção nessa palavra. Entra um personagem na história. Na Bíblia, nós não ouvimos tantas pregações com o nome dele. Ele é um pouco desconhecido. Ele é um membro da igreja, a igreja primitiva, a primeira igreja, mas não se prega muito sobre ele. No capítulo 4, ele aparece pela primeira vez. A gente olha no livro de Atos dos Apóstolos e observa que no capítulo 4, ele aparece pela primeira vez, porque tem um texto lá no capítulo 4 que diz assim, que os irmãos se convertiam e pegavam seus bens e vendiam e entregavam aos pés dos apóstolos. E um era este homem que vendeu tudo que tinha, toda a sua propriedade, e pegou todo o seu dinheiro e entregou aos pés dos apóstolos e começou a andar com os apóstolos. E esse homem é chamado de Barnabé. O nome dele não era Barnabé, o nome dele era José. E ele faz isso, ele recebe esse apelido, esse novo nome, por causa que Barnabé significa aquele que consola. Porque as pessoas olharam para ele e viram que ele era uma pessoa amorosa. Viu que ele era uma pessoa que, quando via alguém passando por um problema, ele ia lá e abraçava e dizia: eu sou seu amigo. Quando via alguém passando um problema, ele ia até a casa daquele irmão, novo convertido que fosse, e dizia: conte comigo. E a palavra de Deus, diz o seguinte: então Barnabé viu tudo aquilo ali. Então Barnabé, tomando consigo, digamos assim, nas minhas palavras, colocou de braço do seu braço e disse assim: vamos falar com os apóstolos. Porque, irmãos, Saulo era apenas um jovem. A palavra de Deus diz que Saulo e Paulo, você entenda que é a mesma pessoa. Saulo, ele era apenas um jovem, talvez 30 anos, mais ou menos, 25, 30 anos, 35 anos. Era um jovem, para a época ali era um jovem, muito jovem. E ele tinha acabado de se converter. Ele tinha acabado de ter uma experiência com Deus. E agora ele vai para Jerusalém, para a igreja sede,
para a igreja mãe. E quando ele chega lá, todo mundo fica com medo dele, ninguém quer conversar com ele, todo mundo olha para ele com um olhar desconfiado. Mas tem um homem lá na igreja que tem um olhar diferenciado. Tem um homem lá dentro da igreja chamado Barnabé, que significa aquele que consola, aquele quem dá consolo. Observa que aquele jovem está triste. Observa que aquele jovem, ele não está com um semblante alegre, embora que esteja na igreja. E ele começa a se aproximar de Saulo. Barnabé começa a se aproximar de Saulo e diz: Saulo, vem cá. E abraça ele e diz: meu filho, eu estou com você. Eu estou acreditando na tua conversão. Eu estou acreditando que você se converteu. Eu estou acreditando que você é uma nova criatura. Eu estou acreditando que Deus mudou a tua vida. Eu estou crendo que você verdadeiramente agora é um servo do Altíssimo. Aleluia. E diz a palavra que Barnabé tomou consigo e levou aos apóstolos e contou-lhe como no caminho ele vira ao Senhor. O que eu entendo aqui, meu irmão Gabriel, sabe o que eu entendo? Que Barnabé, quando viu aquele jovem, disse: jovem, como é você? Tudo bem? Shalom, a paz do Senhor. Você é novo por aqui, eu sei que você é Saulo, é bem conhecido aqui na cidade. Você se converteu? Ele disse: me converti, irmão Barnabé. Eu ia para Damasco e o Senhor apareceu e começou a contar tudo para ele. Disse: rapaz, você precisa contar isso para os apóstolos, para o líder da igreja. Vamos lá, eu vou te dar o suporte, eu tenho acesso a ele. Eu vou te levar, eu vou chegar com você. E Paulo disse: obrigado, muito obrigado. Estou imaginando aqui a conversa entre eles. Irmãos, quando nós vemos um jovem se convertendo, ou qualquer outra pessoa, ou adulto, ou um senhor, ou uma senhora se convertendo, sabe o que é que nós fazemos? O máximo que eu ou você fazemos é aplaudir a Jesus. A pessoa se converteu, aí nós blá 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 blá. Oh glória, aleluia. Depois que o irmão desce daqui, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. O irmão, se ele não quiser vir mais um outro culto, ninguém sabe da notícia. Se o irmão não vem mais, ninguém sabe mais dizer aonde é que ele está, por que que não vem mais. Não sabemos. Quando nós perguntamos: irmão, cadê aquele fulano? Às vezes um do departamento do outro, não se tem informação. O máximo que eu e você fazemos é aplaudir quando ele se converte. Depois é ele e Deus. Mas Barnabé, ele pegou Saulo, que tinha acabado de se converter, e diz assim: você vai ser meu amigo. Você vai ser meu amigo. Eu quero te ajudar a crescer no ministério. Eu quero te ajudar a desenvolver a obra. Eu quero te ajudar a estar na presença do Senhor. Eu quero te ajudar a caminhada, a subir a cada degrau. Barnabé, irmãos, por mais tempo que ele estivesse na igreja, ele sabia que não ia fazer tudo na igreja. Vai chegando homens e mulheres de Deus, irmão, que vão passar por esta igreja e que vão estar mais lá na frente, vão estar em outro nível de oração, em outro nível espiritual. Que chegue, nós não devemos ter ciúmeira de nada, que cada um Deus vai usar como Ele quer, da maneira que Ele quiser, porque a igreja tem os dons espirituais. Eu já disse, vou dizer humildemente, eu não sou o único que sei pregar nesta congregação. Existem muitos homens e mulheres que têm uma palavra saborosa, uma palavra poderosa de Deus, porque cada um foi chamado para um ministério, cada um foi chamado para uma obra, e nós temos a consciência disso, e tudo é para a glória, para a glória, para a glória, para a glória, para a glória de Deus. Aleluia,
Louvado seja o Senhor. Barnabé, ele poderia chegar e dizer: não, esse menino aqui tem um potencial, tu fica aí no banco, eu estou na frente, eu sou mais antigo na igreja. Não, não é assim não. Barnabé disse: meu filho, vamos, vou te levar. Botou ele consigo, como se tivesse abraçado ele. Disse: não, eu faço questão de te levar aos apóstolos. Quando chegou aos apóstolos, disse: apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo João, deixa eu te mostrar, apresentar um homem de Deus. Aí ele disse: quem é? Esse aqui, esse jovem, Saulo, aquele que foi para... Não, calma aí, calma. Deixa eu contar o testemunho dele. Jesus se encontrou com ele. Não foi eu que preguei para ele, não foi você, apóstolo Pedro, que pregou para ele, foi o próprio Jesus que pregou para ele. Aleluia. E aí ele diz: como é que essa história? E aí diz aqui a palavra de Deus: contou-lhe como no caminho ele vira o Senhor, e que este o falara, o que Jesus disse para ele. Disse: o que foi, menino? O que foi, jovem, que Jesus falou para ti? Ele disse assim, apóstolo Pedro, ele disse que vai ser difícil suportar os grilhões. Foi. E disse que eu era perseguidor, agora vou ser perseguido. Foi. E o que mais que ele disse? Uma coisa que me tocou muito, sabe o que foi? Ele disse que eu sou separado desde o ventre da minha mãe. Aleluia. Meu irmão, talvez você esteja ouvindo essa pregação e esteja pensando que o personagem principal seja o apóstolo Paulo, mas a ideia não é essa. A ideia, deixa eu te explicar, é falar de Barnabé. Foi aquele irmãozinho que estava na igreja e que tinha uma sensibilidade, que era um homem misericordioso, que colocou as mãos sobre Saulo. Disse: meu filho, tu vai longe. Talvez eu não escreva nenhuma carta, talvez eu não escreva nenhum livro da Bíblia, mas você vai fazer uma obra extraordinária. Então vai, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar a fazer a obra. E o tema dessa mensagem que nós colocamos: um amigo na igreja. Um amigo na igreja. Paulo ou Saulo encontrou um amigo na igreja. Você tem encontrado um amigo na igreja? Nós somos muitos, somos quase uns 200 aqui, 100 e poucas pessoas reunidas. Você tem um amigo aqui? Você tem um amigo aqui nesse grupo, nessa congregação? Paulo, quando chegou na igreja, irmão, ele não tinha amigos. Ele tinha uma fama terrível de assassino, de perseguidor. E essa fama dele estava prejudicando o andamento dele na obra. Mas ele encontrou um amigo dentro da igreja. Ele encontrou um amigo dentro da igreja e disse: eu vou contar com você dentro da igreja. As pessoas podem pensar que você não foi transformado, mas eu sou teu amigo a partir de hoje. Vou te levar para conhecer a liderança, vou te levar para conhecer o altar, vou te levar, eu vou pegar você comigo e vou te levar para onde eu for. Eu vou te levar, Paulo. Aleluia. Quando eu li e meditava nessa palavra que Deus me falou, eu disse: prega sobre Barnabé. E aquela voz de Deus falando: tu conhece Barnabé? Eu disse: sei quem é, Senhor, Barnabé. Leia. E eu comecei a ler e disse: meu Deus, que amigo Paulo teve. E Deus
me coloca essa palavra nesta noite. Deus coloca essa palavra para mim e para você. Eu pergunto para você: você tem um amigo dentro da igreja? Amigo não é conhecido, colega, não, amigo. Você tem? Nossa igreja adotou um sistema de que o último domingo de cada mês é para você se congregar, confraternizar, com outras pessoas, para que fortaleça laços de amizade. É esse o intuito, é essa a ideia, o ponto principal. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso, irmãos. Para quê, irmãos? Para que no momento mais difícil da nossa vida, na hora mais complicada da nossa vida, você pode olhar para um lado, você pode até estar chorando, pensando que está só. Jesus está com você, mas vai chegar alguém que vai te abraçar e vai dizer: você é meu amigo, rapaz. Você é meu amigo. Barnabé, diz a palavra do Senhor, que Barnabé começou a andar com Paulo, e Paulo começou a pregar, começou a ter oportunidade na igreja. Tudo por meio de Barnabé, que fez o caminho, deu aquela oportunidade. Porque quando Paulo chegou em Jerusalém, ele não tinha amizade com ninguém, e Barnabé é levantado para fazer amizade com Paulo. Irmãos, você não sabe, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Nem você nem eu sabemos, somente Deus. Vocês viram aqui as crianças dançando, vocês viram as crianças se apresentando. Você não sabe. Comentava com o obreiro, ele disse: olha, cada um tem um jeito. Eu disse: rapaz, cada um tem um jeito, cada um tem um destaque, cada um tem um jeito, cada um tem um destaque, mas todas são servos do Senhor. Você não sabe qual dessas crianças que estavam aqui, se Jesus não voltar, qual delas serão os pregadores futuros, qual delas serão os pregadores, que serão os cantores, que serão os missionários, que serão os líderes da igreja. Você não sabe, mas alguns delas vão se levantar. Eu não tenho foto minha de criança, eu quando criança na igreja. Meus filhos já têm, mas eu não tenho. Que coisa que às vezes me machuca. Meu Deus, por que eu não tive? Mas os meus filhos tiveram. Os seus filhos vão estar. Eles podem até não crescer na presença do Senhor, mas foi criado dentro da igreja, dentro da palavra de Deus. Você ensinou a palavra para ele. Deixa eu te dizer, Barnabé, você nunca mais vai esquecer de Barnabé, o amigo de Paulo. E Paulo começou pregando, começou desenvolvendo. E eu abro parênteses aqui somente para parabenizar as meninas que estavam cuidando dos jovens, das crianças. Apresentação linda e maravilhosa, um cuidado excelente, que Deus abençoe. Amém, fecha parênteses. E Paulo estava agora pregando e começando, assim como lá em Damasco, ele começou a ser destacado. Porque aonde você está, se a bênção do Senhor está sobre você, pode tentar querer te derrubar, pode tentar querer parar você, mas você é imparável. Ninguém vai parar você, ninguém vai te parar. Porque se Deus colocou a mão sobre a tua vida, o inferno todo pode se levantar. O demônio, Satanás em pessoa, pode apresentar para você, mas a mão de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. Quem tem a mão de Deus, 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 Rabasobe canta lavas. Você não pode parar. Aleluia. Você tem amigo na igreja? E Paulo começou a pregar. Paulo começou a pregar. E Deus começou novamente a usar ele, levantando ele. E aí, novamente se levantou um complô para matar ele.
E estava muito forte. E até que chegou aos ouvidos de Saulo. Até que chegou aos ouvidos, ao conhecimento de Saulo, que as pessoas queriam matá-lo. E aí, sabe o que fizeram? Disseram: Paulo, fala o seguinte, dá um tempo, rapaz. Está muito complicado aqui. Volta para a tua terra. Volta para Tarso. Eu não sei o que Saulo sentiu, não diz aqui a Bíblia. Mas se fosse eu ia perguntar assim: mas o que é que eu estou fazendo de errado? Eu só estou pregando a palavra de Deus. Eu só estou querendo fazer a vontade de Deus. E aí alguém chega para Paulo e diz: não, você não pode ficar aqui, porque vai tirar o sossego da igreja. Todos querem te matar, Paulo. Fala o seguinte: te retira, vai para Tarsus, passa um período lá. Eu acredito que essa viagem que Paulo faz, a contragosto, ele vai sofrendo com o coração partido. Já pensou você gostar de pregar e alguém dizer: não, você não vai pregar mais, te aquieta. Vocês que gostam de cantar, alguém chegar e dizer: você não vai cantar mais, te aquieta. Você que gosta de missão, você não vai mais para a missão, te aquieta. Dá um tempo. Mas por quê? E Paulo, o que me chama a atenção, ele poderia se rebelar e dizer: não, vou ficar aqui. Se quiserem me matar, vão me matar. Mas ele ouve a liderança da igreja. Ele ouve a liderança de Pedro. Ele ouve a liderança da igreja e diz: tá bom, vocês acham que o melhor é esse? Tudo bem. E ele pega as suas bagagens, as suas malas, e vai embora. Talvez dá uma olhadinha assim para Jerusalém. Se um dia eu volto para pregar aqui, e vai voltando. E ele passa um período, evangelista Claudinho, em Tarso. Ele volta a trabalhar fazendo tendas. Ele volta a trabalhar normalmente. Passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa vários anos, até que acontece uma situação. Um profeta vai até Chipre e diz que aquela região toda iria passar uma grande fome. E todos acreditam naquela profecia. E Barnabé é enviado para lá. Barnabé é enviado para aquela cidade, Chipre, que já tinha os irmãos. E quando ele chega lá, ele observa que fica não tão muito distante de Tarso. E a obra precisava de ajuda. Sabe o que é que Barnabé faz? Capítulo 11 e o versículo 25 diz assim: partiu então Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo achado, levou para Antioquia. Por 1 ano inteiro se reuniu naquela igreja e ensinavam muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus. Sabe o que é que eu vejo aqui, irmãos? Já estou concluindo, preste atenção, olhe para cá. Sabe o que é que eu olho aqui? Eu observo que o apóstolo Paulo, ele fica naquela cidade por muitos anos.
E ninguém vai visitar ele. Ninguém vai mandar uma carta para ele. Eu acredito, estou pensando aqui agora, que o motivo de Paulo mandar tantas cartas é porque quando ele estava lá, vamos dizer assim, em retiro, ninguém mandava nenhuma carta para ele. Ele disse: rapaz, se um dia eu voltar de novo, eu vou mandar carta para todo mundo. Vou mandar mensagem para todo mundo. E aí ficam as 13 cartas dele. Amém. E aí de repente, irmãos, escute aí. Já estou terminando aqui, ó. Ele está trabalhando, sempre na mesma posição. Ele poderia pensar assim, irmãos: rapaz, sabe de uma coisa? A igreja não me deu valor. A igreja não me considerou, me mandou, foi embora. Sabe de uma coisa? Eu não vou ser mais crente, não. Eu não vou ser mais cristão, não. Vou fazer o que quiser, vou me desviar, vou voltar para o mundão. Mas Paulo não. Ele se encontrou com Jesus verdadeiramente. Ele se encontrou com Jesus, irmão Francivaldo, verdadeiramente. Eu disse: eu posso até não estar indo na igreja de Jerusalém, mas Jesus está aqui comigo. Jesus está na minha vida. Jesus foi quem me salvou. Eu não volto mais para o mundo. Eu não tenho mais prazer no mundo. Eu não quero mais participar do mundo. Eu sou uma nova criatura, lavado e remido pelo sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia. E aí ele está trabalhando lá. E de repente, irmão, ele está... eu imagino a cena. Ele está trabalhando, cortando alguma coisa, enfim, fazendo tendas, cortando um tecido, sei lá. De repente ele ouve uma voz: a paz do Senhor, irmão Saulo. E ele está aqui, ele para. Essa voz eu conheço, é do meu amigo lá de Jerusalém, Barnabé. Oh, meu amigo, ele se abraça. Barnabé, o que é que você faz aqui? Eu acredito que ele disse assim: nós somos amigos, esqueceu? Nós somos amigos. Você esqueceu, Paulo? Nós somos amigos, rapaz. Nós somos irmãos em Cristo. E se o que é que você faz aqui, meu amigo? Que bom ver você. É algo que está com quase 14 anos eu aqui. Disse: mas tudo tem um tempo de Deus. Eu quero te chamar para voltar a fazer a obra de Deus. Eu quero te chamar para voltar a fazer a obra de Deus. Eu quero te chamar para voltar a fazer a obra de Deus. Eu vou repetir até você dando glória. Eu quero te chamar para você fazer a obra de Deus comigo. Eu quero te chamar para você voltar a fazer a obra de Deus. E aí Paulo disse: aonde? Aonde? Eu estou aqui querendo fazer. Aonde é, rapaz? É em Chipre, nós vamos agora para lá, Antioquia. Isso é agora. E eu imagino a cena. E o teu trabalho, deixa isso aqui. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. E essa tenda tu não vai terminar, meu amigo. Quem quiser que termine. Quem quiser que termine, eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero estar na presença do Senhor. A minha alma arde em fazer a obra do Senhor. Eu tenho sede, eu tenho vontade de fazer a obra de Deus. Aleluia. Quem tem sede e vontade de fazer a obra de Deus, então declara ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu não posso ficar esse tempo todo parado. Eu não posso ficar esse tempo todo parado. Declare para Ele: Senhor, eu estou vendo os sinais a cada dia se aproximando da Tua vinda. Me usa, me usa, me usa, me usa. Aleluia. E Paulo e Barnabé, aqueles amigos, agora saem alegres.
indo, fazendo a obra de Deus, caminhando, andando, fazendo a obra do Senhor. Chegam até Antioquia e eles começam a fazer a obra de Deus. E lá na Antioquia, Paulo recebe o nome que nós todos agora recebemos de cristão. Pela primeira vez agora, aquele que faz a obra de Deus é chamado de cristão. Aleluia. E aí, meu irmão, você lembra do tema da mensagem? Um amigo na igreja. Barnabé foi um amigo de Paulo. Eles chegam em Antioquia, começam a pregar a palavra de Deus, começam a ministrar a palavra do Senhor. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Eles dois novamente é chamado para fazer a obra do Senhor. E no versículo 30 diz assim: assim fizeram, e enviando os presbíteros por mãos de Barnabé e Saulo, eles continuaram amigos fazendo a obra de Deus. E eu pergunto para você novamente, olhe para cá: você tem amigo na igreja? Você tem amigo nessa congregação? Ou você só tem irmão só da paz do Senhor? A paz do Senhor, irmão, aí passa. 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 Aqui a paz do Senhor, irmão, terminou o culto. A paz do Senhor, irmão, vai embora. É só esse? É só isso, quer dizer? É só isso a amizade? É só isso, irmão? Barnabé, ele pegou aquele jovem, Saulo, e disse: você é meu amigo. Falta muito para nós, não é verdade, irmão? Ser amigo de alguém. Nós queremos muito ter um amigo, sim ou não? Nós queremos muito um amigo, mas a pergunta é: eu estou sendo amigo de alguém? Eu estou sendo amigo de alguém? Não estou dizendo lá no mundo, não, estou dizendo aqui. Eu tenho um amigo dentro da igreja. Eu tenho um amigo dentro da igreja que eu sou amigo daquela pessoa. Ou você está querendo que só as pessoas sejam seus amigos? Como é? Quando nós estamos passando lutas, guerras, como é bom ter um amigo, como é bom ter uma amiga para compartilhar, orar conosco. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Talvez você não tenha nenhum amigo ainda aqui na igreja. Talvez você ainda não conseguiu. Alguém não se apresentou para você. Você até é um novo convertido, mas ninguém te abraçou ainda. Mas deixa eu te dizer, perdoa a igreja. Nós estamos também em processo. Nós estamos em processo, irmão Basso, de aprendizagem. Sabia? Nós estamos em processo de aprendizagem. Você, meu jovem, você novo convertido da casa do Senhor, alguém ainda não te abraçou como amigo, perdoa a igreja, perdoa o seu pastor aqui, humildemente, porque nós temos, independentemente que alguém não se apresente a você, Jesus Cristo é o nosso amigo.
Mas nós precisamos ser amigo de alguém. Nós precisamos fazer amizade. Nós temos batido nessa tecla muito. E Barnabé se tornou amigo de Saulo. E nós vamos louvar ao Senhor. E adore ao Senhor. Reflita sobre essa mensagem nesta noite. Aleluia. Se quiser começar, pode começar. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Vocês são meus amigos. Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas, e os serafins santo, 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 incansavelmente santo, santo. E eu, um homem tão falho, Meu Deus. pedi, e por os lábios, o que um Deus não cante assim, Oh, glória. importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, Aleluia. purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma bem, me purifica. Eis aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me desse unção Aleluia. para ser usado na tua glória, somente pra tua glória. Aleluia. Segura aí, irmão. Segura aí. Em nome de Jesus. O nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele nos ensina para que nós possamos ser unidos, ser cada dia mais unidos um com o outro, estar em confraternização, porque, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, irmãos, o mundo lá fora, eles se juntam para fazer as coisas deles, e ninguém se nega a fazer. Eles andam de cavalo durante o meio-dia e ninguém reclama de nada. Se nós formos fazer algum evento que seja meio-dia para andar na rua, nós não iremos. Mas o mundo vai e fica o dia, fica a tarde e fica a noite. Mas se o culto demora 10, 15, 20 minutos, é enfadonho. Nós precisamos nos unir na obra do Senhor. Precisamos nos unir e dizer: eu tenho um amigo na igreja. Eu preciso de um amigo na igreja. Eu preciso fazer amizade com alguém dentro da igreja. Eu preciso estar perto de alguém que possa me levantar também. Quando eu estiver ruim,
tiver no meu dia mal, alguém ore por mim, fale comigo, que me dê uma palavra de ânimo, que fale comigo, que seja sincero comigo, me diga onde é que eu estou errando. Porque o que acontece, irmão, se alguém disser para o irmão, você está errado, isso não pode fazer, pronto, já se magoa, já é motivo de sair da igreja, já é motivo de não vir mais. Ah, pois tá bom, santão, tu é o santarrão, né? Pois tá bom, pois fica aí, e se invade, se vai embora. Mas não é assim. O amigo é aquele que chega para você e diz: irmão, você precisa observar o que está errado, você precisa consertar a tua vida, te exorta, e você olha para ele e diz: obrigado, meu irmão, eu não estava vendo, obrigado, meu amigo. Porque amigo não é só aquele que passa a mão na cabeça, meu filho, tu é tão bonitinho, né? Então não, irmão, mas aquele que pega duro e fala a verdade para você, para que nós todos possamos continuar no caminho. Você tem esse amigo? Você tem esse amigo? Ou você quer pessoas que só te bajulem, só fale coisa boa de você? Nós precisamos de amigo, irmão. Sabe por quê? Porque nós não somos super crente 24 horas. Nós não somos super crente. Nós precisamos de uma palavra, irmão Kim. Mesmo eu sendo pastor ou bispo que seja, nós precisamos de uma palavra. Nós precisamos de ajuda de alguém. Você vê homens e mulheres pregando a palavra do Senhor, mas ele precisa de alguém. Às vezes é apenas a nossa família, a esposa, o esposo, que abraça, que consola. Mas você ainda nunca saiu da sua casa para ir na casa de alguém, chorar com ele, chorar com alguém. Nós, para a honra e glória do Senhor, choramos e buscamos e oramos com muitas pessoas na igreja que nos procuram, que diz: pastor, nos oriente, e assim acontece. Estamos sempre orando, buscando o melhor para a honra e glória do Senhor Jesus, tudo isso. Eu quero perguntar para você, meu irmão, você tem um amigo na igreja? Pergunta para o irmão que está do teu lado, da direita, atrás: você tem um amigo na igreja, irmão? Pergunte para ele: você tem um amigo na igreja? E se alguém disser que não tem um amigo, você aponta para você e diz: pois eu sou seu amigo. 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 Para te ajudar, às vezes para te exortar, para te animar, para segurar na tua mão e dizer: ei, você não está só. Eu, você e Jesus está conosco, e nós vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Você tem um amigo, você tem um amigo, você tem um amigo na casa do Senhor. Você não está só, Deus está contigo, Ele não vai te desamparar. O Senhor Deus é teu amigo. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Meu Deus, Me fez exclusivo. a presença de Deus é real nesse lugar. A presença de Deus está nesse lugar. Como diz, Você é meu amigo. Você é meu amigo. Você é meu amigo. O Senhor Deus está conosco em todas as batalhas e guerras. Você é meu amigo. Você é meu amigo. Deus, abençoa o meu amigo.
Abençoa o meu amigo, a sua família. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Às vezes nós não sabemos para onde ir, o que fazer. Você diz: Deus, a minha família está sobre a minha responsabilidade. O que é que eu faço agora? O Senhor diz: tu esquecer que eu sou teu Deus. Eita, rabassore canta labas. Você é meu amigo. Você é meu amigo, meu irmão. Aleluia. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Você tem amigo dentro da igreja? Você tem amigo? Pois se você tem amigo, saia do seu lugar agora e abrace o seu amigo, que você tem mais carinho nessa noite, que não é da tua família. Vai lá onde ele, vai lá onde ela, e diz assim: você é meu amigo. Sai do seu lugar. Onde está teu amigo aí? Aonde está teu amigo aí? Aonde está teu amigo? Dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Dá um abraço e diga assim: ó, você é meu amigo. Você é meu amigo. Oh! Somente pra tua glória. Eis-me aqui. Eita glória! Estou disponível em Você é meu amigo. Você é meu amigo, meu irmão. exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Eita glória! Você é meu amigo. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, Senhor, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Nação eleita, eis-me aqui, Sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, eis-me aqui, geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, Eita glória! povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, eis-me aqui. Quem tem amigo aí? Quem tem amigo? Quem tem amigo na igreja? O nosso Senhor Jesus é o nosso amigo. Amém, glória a Deus. Ele está no céu, está comigo, está com você. Mas quem é teu amigo aqui na igreja? Quem é ele? Rabassove cantarás. Que unção maravilhosa de Deus é essa? De quebrantamento. Aleluia. O Senhor Jesus sempre vai mandar alguém, irmãos. Quando nós pensarmos que estamos sozinhos, chega um amigo e me ajuda e te ajuda. Aleluia. Deixa eu te dar o último conselho, a última palavra nesta noite. Valorize o teu amigo da igreja. Vou repetir. Valorize o teu amigo da igreja. Amém. Sei que você pode ter amigos lá no mundo, mas valorize o amigo da igreja, o teu irmão. Se aproxima dele, se aproxima dele, se aproxima dela. Faz laços fortes, que a sua família
visite a família dele e que a dele visite a sua. Sejam amigos. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão para o céu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Senhor Deus, nós somos uma igreja. Nós somos o corpo da igreja, Senhor. Nós formamos, Senhor. Deus, que nós não possamos nos dispensar. Senhor, está chegando o dia do arrebatamento. E o Senhor deseja, meu Pai, eu sei que é isso, que nós andamos unidos, fortes, não falando mal de um ou do outro, mas defendendo o irmão até as últimas instâncias, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, nessas amizades fortalecer cada dia mais, e que Satanás está repreendido em nome de Jesus. Qualquer que seja o empecilho de nós, Senhor, nos tornarmos mais chegados, mais próximos, mais irmão um do outro. Ó Deus, que nós possamos andar juntos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus?